Muito bem, começamos mais um podcast Tribuna Ribeirão. Vamos conversar sobre as coisas do Sindicato dos Comerciários, recebendo a Regina Pessotti e o Oscar Gonçalves, presidenta e vice-presidente do Sim Comerciários. O Eduardo tem uma relação muito bacana com a Regina e com o Oscar, e hoje vai ser aquele bate-papo para você que está no comércio, né? Vou esclarecer algumas dúvidas, certo, Eduardo? 30 anos de jornal, já passamos por muita coisa. Eu lembro de uma entrevista que eu fui fazer lá no sindicato, lá no centro, acho que é a primeira vez que você se tornou presidente. Não sei se você se recorda disso. Lá na General. Eu fui lá na General. Então, assim, já tem muito tempo. E agora, algumas parcerias, né, Regina? Com o caso do Miss Comerciário, que nós vamos falar aqui também. Um belo de um concurso, uma coisa muito bacana. E a Regina, acho que você é uma das poucos, já estou começando a entrevista. Claro. Acho que presidente de sindicato mulher em Ribeirão tem mais quem? Da categoria... Não, geral, sim, das grandes do Simpol, categorias. né? Do Simpol, Simpol, é a Fátima. Fátima. A Fátima, Né? pessoal. Também é uma mulher batalhadora, né? Que também é presidente. Aham. O que eu me lembro é só ela, É, Fátima né? do Simpol. Você e ela de mulher presidente. Sim. Ah, não, tem a do caminhão, alguma coisa assim. De Transporte? Transporte de caminhões também, é uma presidente mulher também. Olha aí. A gente tem menos contato, né? Por conta Aham. da própria categoria dela, mas é mulher também. Então nós temos 3 mulheres Olha que aqui em bacana, Ribeirão. Fabiano. Dá uma de matéria de transporte. domingo aí, sou Sim. presidenta com... Podemos posso localizar. Através da Fátima, a gente localiza a outra presidente. Regina, como é que surgiu o sindicato na sua vida? Eu tinha assim, muita inquietude, né, de ajudar a categoria. Tá? Então, eu era uma pessoa... Eu comecei muito jovem no comércio. Então, eu queria fazer alguma coisa para o pessoal que trabalhasse. Eu não me conformava com aquela desigualdade que nós tínhamos de trabalho. Comecei a me aproximar do sindicato. Na ocasião, nós participávamos da Semana da Pátria e nós fazíamos uma redação, né, sobre a Semana da Pátria, e nós ganhávamos uma bolsa de estudo. Então, nós tínhamos esse relacionamento que era cultural. Aí eu comecei a me aproximar, gostei da ideia, compactuei muito bem, né? Quem com aquele fazia o que- concurso era os próprios sindicatos? Era o próprio sindicato, Ah, na época do bacana. presidente, do seu Wilson Torto. Ah. Então, ele fazia esse concurso. E nós, como comerciários, né, tínhamos essa classificação e essa premiação. Aí eu comecei a frequentar e vi aquilo muito interessante, pouco divulgado. Então, eu achei que faltava divulgação para um trabalho tão sério que era representar o trabalhador, né, nas suas demandas. E aí eu me aproximei e, na época, eu fiquei, acho que por 2 mandatos como relações trabalhistas, né, e depois de 2 mandatos que eu me licenciei da empresa, né, da saudosa Udular, na Saldanha Marinho. Era vendedora? Era vendedora, a princípio eu fui Vendia vendedora. bem, Regina? Muito bem, porque eu Você adoro acha que vender, não? né? Você acha que não? Eu acho que O vender... cara ia comprar uma garrafa térmica e saia com fogão. Saía com fogão, exatamente. Nós tínhamos essa venda adicional, né? Nós éramos treinados para isso. Porque hoje a venda mudou muito, né? Hoje Segura o você cartão de chega lá e crédito, pega. Eduardo. Na época não tinha cartão de crédito, eu pegava a fichinha... crediário. O crediário, você tinha que fazer uma informação comercial. Então eu pegava uma fichinha branquinha, né? Cheia de linha e ia nas portas... nos escritórios das lojas, perguntar a informação comercial daquele comprador. Então, a gente, ao entrevistá-lo, para fazer o crediário, a gente perguntava onde o senhor já comprou. Aí ele falava. Aí eu tinha 15 anos. Então, eu ia na loja, eu entrei no comércio fazendo informações comerciais. Então, imagine hoje Era com a lei o Serasa, LGPD, né? era o Serasa de Não, Ribeirão. imagine hoje com a lei LGPD, você Sim, sair sim, lá sim. e saber. Não, e a empresa É, falava, comprou, não pagou, Aham. comprou, pagou. Então, a gente saía com essa informação e levava, na época, o seu Teixeira, que era o analista de crédito, que era o dono da empresa, né, que já faleceu. Aí ele fazia o crédito limitado para aquela pessoa. Então, eu fazia a informação comercial. Eu já fazia a rua. Depois disso, eu era muito jovem e fui para vendas. É a mesma coisa que recebe o telefone da pessoa. Você tem um limite de crédito de 500 mil reais, de 100, 5 mil reais no seu cartão. Era isso. Você Era tem isso para isso. gastar na loja, era isso. Exatamente, você tinha que ter 3 informações positivas para poder vender a crédito. E nós fazíamos carnezinho na mão também. E o pagamento era feito depois mensalmente
feito na mão o carnezinho. Olha que Carregava história o boa, pagamento. né? Chegava lá na loja, batia lá, fulano, então já comprou aqui, pelo amor de Deus. Eu fui buscar a televisão na casa dele. Era dentro desse... Não era? Que buscava televisão, buscava sofá. E você, Oscar, como é que surgiu o sindicato para você? E você trabalhava com o que antes? Eu trabalhava na Diederix. Fiquei 28 anos lá. Né? Mas qual função? RH, que era chefe de pessoal, né? Aham. E nós tínhamos várias atividades, tinha mecânica, fundição, tinha posto de gasolina, tinha uma série de atividades, né? E tinha 300 empregados, né? E Foi grande. eu comecei na contabilidade e depois passei a chefia do RH, né? E como é que o sindicato chegou? E aí eu tinha um relacionamento com o sindicato de homologação, de problemas do RH, e me convidaram. Né? Aí eu falei, tudo bem, vamos lá. E a Regina, ela deixou de contar uma história, porque ela começou... Ela te vendeu um fogão. Entregou a geladeira. O Qual que contrário. foi o crédito dele na época, Regina? E ela começou a frequentar o sindicato, né? Ia haver excursão, né, Regina? Algumas coisas sim. lá, né? E o presidente Tórtoro, ele falou, estou desconfiado dessa moça, ela vai nos derrubar aqui, porque... Eu não tinha a mínima intenção, eu nem Ela não- conhecia o movimento. Ela é muito esperta. Ela não sai daqui e eu estou preocupado. O que é a moça? Eu nem conhecia, né? Vai formar chapa de oposição. Aí depois... O ano virou presidente. Aí nós fomos lá na Aldular conversar com ela, né? Eu falei, ô Wilson, vamos lá. Sondar. A teoria é o seguinte, se você tem um inimigo, traz ele junto a você, que você... Tá olhando, né, que ele tá fazendo. Tá olhando, né? Chegamos lá, fomos lá atendidos, a Regina veio, ele conversou e tal, e mesmo assim ele falou, estou desconfiado com essa moça. Tinha a mínima intenção. E era época de montar a chapa, e era o último dia, e faltava uma pessoa. Aí eu falei, ô Wilson, é o seguinte, ó, vamos colocar a Regina, porque ela veio aqui com a intenção de ajudar e tal, vamos ver o outro lado dela. E aí falou, mas aí, né? Eu falei, não, aí ele pôs a Regina, né? Num cargo lá, não sei qual que era. Aí Bem longe deles, né? Na época, bem longe. aí ela começou, né, na vida sindical, assim, né? Foi e demonstrou, né, uma qualidade. Você começou a trabalhar com quantos anos? E você com quantos anos, Regina? Eu Para essa comecei a moçada que tá levar a chegando marmita agora no aqui. Matarazzo com 6 anos. 6 anos. Levava uma marmita. E depois eu fui trabalhar de prespontador e depois fui... Aí eu Explica o estudava que é no- prespontador para quem... Prespontador é costurar calçado, fazer, né? Presponto. Montar o presponto, né? Que era da Castaldelli. Isso que eu ia falar. A Castaldelli, Era ali na América que era Brasilense, na né? América Brasilense. Então nós íamos lá, pegava os cortes e costurava, né? E comecei cedo. E você, Regina? Aí eu tenho uma história um pouquinho diferente, né? Porque eu nasci em Dumont, meu pai tinha uma pequena propriedade, eu com 9 anos fui rural, fui rurícola, né? Então eu trabalhava com meus pais na lavoura mesmo. E aí esses dias eu lembrei, até estava na Grishoven, naquelas máquinas moderníssimas, né? Eu falei, nossa, eu lembrei que eu plantei algodão, catei algodão, apanhei amendoim, bati amendoim. Sim. Isso dos 9 aos 15 anos, que com 15 anos mudamos para Ribeirão Preto, né? E aí eu deixei dessa vida. Mas assim, eu me encantei de ver os equipamentos atuais e falei, a gente Você fazia com aquilo aquela com a mão. maquininha de mão, né? Com o animal sim, também. exatamente. Né? E tem uma história muito legal que a gente raleava o algodão. Então, fala o que é ralear o algodão, a pessoa não tem noção. Então, meu pai ensinava. Você ia, né, na plantação, o que estava feio você arrancava. Arrancava o mais feio e deixava o mais bonitinho. Porque quando você ia plantar, caía às vezes 2, 3 sementes. E aí nascia 3 pezinhos. Você tinha que deixar no máximo 2 para depois... Tinha que pra jogar os feinhos fora do os ninho. feinhos fora. Aí eu já comecei a fazer a seleção. Já comecei a Você fazer a vai virar seleção. camisa, você não vai. Não, e aí nós ganhávamos e todo mundo tinha isso, né? Minhas primas, né? O pessoal, a família Pessotti lá de Dumont, aliás, um abraço para todo mundo. E todo mundo era igual, só que nós começamos a concorrer entre a gente, quem apanhava mais, quem fazia mais, que tinha uma Ali você se tornou produtividade. competitiva. Eu me tornei competitiva. Depois mudamos para Ribeirão Preto, né, numa outra história, e já fui trabalhar também muito cedo. Já comecei a trabalhar
numa empresa lá da dona Adelina, que já faleceu também, próximo ao 9 de julho. Aí eu tinha 16, 17 anos. Conheci marcas que eu nunca imaginei, né? Não sei se ainda existe, chamava Alminho de Ferro, que era uma roupa infantil cara da época. Eu já estava vendendo essa roupa, mas eu não tinha nem noção, porque eu nunca tinha usado, né? A nossa roupa era feita com o pano que vinha da saca de açúcar ou de algodão. Minha mãe fazia nossas roupas. Aí eu fui vender Alminho de Ferro, que era uma marca da época super cara. E aí eu me tornei vendedora e fui depois... lembro-me que uma vizinha passou o anúncio da Udular no jornal, que antigamente o jornal era totalmente escrito e fazia os anúncios, né, de emprego. Sim. E nesse anúncio que eu fui para Udular, aí eu entrei realmente no mercado, isso foi em 72. Então eu já estava com 17 anos que eu fui trabalhar já no comércio, que é uma história também super interessante, porque eu entrei como se fosse para a época, eu entrei 1º de outubro, né, era sazonal, era para passar somente o final de ano, e eu fiquei 30 anos trabalhando lá, então me encantei, né, e se tiver que voltar hoje para o mercado de trabalho, eu volto para ser vendedora. Regina, o sindicato Sim Comerciários, ele representa quantos trabalhadores hoje na região? Na região nossa, né, que nós somos 13 cidades da base, são 30 mil comerciários. 30 mil 30 comerciários. Mil comerciários. A região, propriamente dito, Ribeirão Preto, é uma cidade muito forte do comércio. Sim. Né? É uma cidade que pulsa o comércio. Eu queria, nessa história que você conta, desde a Udular, foram vários processos e várias etapas, né? Sim. Você brincou com o Carnezinho, eu falei do cartão de crédito, e nós estamos vivendo uma nova etapa, que é a do online, né? Muitas lojas fechando e abrindo aí a questão do online. Está afetando a categoria? Você está sentindo isso, lojas fechadas por conta do online? Ou está revertendo de alguma maneira? Como é que você se enxerga com preocupação ou está dentro de uma normalidade? É com preocupação, né? A princípio, uma preocupação muito grande, porque foi para online, mas não preparou as pessoas, né? Então, demorou um pouquinho para a pessoa entender o e-commerce, vir cursos de formação, né? Para as pessoas poderem saber dessa venda online. E a garantia, porque junto com a venda online também começou a vir muito rolo, né? Muita coisa que não é real, muito golpe, né? Muita coisa muito fake. Então, preocupa em todos os sentidos. Preocupa no sentido de você ter que orientar o consumidor para comprar num lugar seguro, porque ele realmente pode sofrer um baque nesse sentido, sofrer um prejuízo. Preocupa porque o trabalhador ele não estava preparado para isso. E dentro de uma sala com uma única pessoa, ele consegue vender, distribuir, vender de outras marcas. Preocupa muito. Eu, dentro do mercado, que eu gosto muito, né, eu vibro muito de ver gente. Eu acho que quem viveu esse mercado do varejo gosta de ver gente. E a gente está sentindo. E a gente percebe também que as pessoas gostam de colocar a mão no que está comprando, né? Então, você vai comprar, mesmo qualquer tecido que você comprar, você quer pôr a mão, você quer ver, você quer experimentar, ver se deu certo isso. E essa venda online, ela acaba tendo mais rentabilidade, né, pro empresário, e distancia, sim, a sociedade, distancia as pessoas. A minha preocupação, eu não convivo a realidade de vocês, quem está de fora do olho do furacão, se a gente tem uma cidade que ela respira comércio, né, e hoje você vai vendo lojas fechadas, não é só lojas em bairros, não, em shoppings, em todos os lugares, é preocupante, porque é menos mercado de trabalho, é menos pessoas, enfim... É uma cadeia produtiva que é ameaçada, na minha modesta opinião. Totalmente, está corretíssimo. Isso realmente ameaça. Porque além de ter preocupação com o consumidor, tem uma preocupação com o empregado também. E ele, partindo para o online, ele perde muito, porque o único trabalhador, ele toma conta de tudo, né? E aí nós acabamos perdendo todo o investimento que o sindicato teve durante todo esse período, reduziu muito, porque ele não tem a mesma necessidade, ele não tem o mesmo trabalho, não tem a mesma procura, porque reduziu, mesmo representando 30 mil trabalhadores, a utilização de tudo isso é muito pequena. Eu conversei no final de semana, Eduardo, com um amigo nosso comerciante, pequeno, médio comerciante, e eu indaguei isso a ele. Falei, cara, como é que você está nessa situação, Oscar? Ele falou assim, olha, eu tenho ele vende artigos esportivos, ligado, gosto do esporte, artigos esportivos. Então, assim, eu tenho um trunfo que o que as pessoas compram de produtos pirateados e falsificados de baixa qualidade, eles preferem vir na loja comprar do que arriscar.
Às vezes compra aí um par de tênis. Na loja custa 800, ele compra por 600, 400. Mas é um produto falsificado e pirateado. Tem isso também, né? Exatamente. Essa é a preocupação que eu falei inicial, né? Da pessoa estar comprando uma coisa que não é real. Essa é a preocupação primeiro. Em seguida, a preocupação de perder realmente os postos de trabalho e distanciar o trabalhador de ir à frente mesmo, né? Porque hoje você vê, tem vagas, está com dificuldade de contratar pessoa porque ela não aprendeu a trabalhar. Então ela não aprendeu, ela acha muito mais fácil fazer uma venda online, né, e receber por aquela venda e perdeu essa condição. Não tem aquele tino da Regina do cara ir comprar a garrafa de café e não levar tem. A venda fogão. adicional. De conversar. O máximo que eles conseguem fazer é ficar te oferecendo seguro, né? Garantia estendida, que você dá um cliquezinho, diz que não. Eu não sei se aconteceu já com vocês. Você conversa com uma pessoa pelo WhatsApp, você sente a pessoa, nossa, que pessoa dinâmica. A hora que você chega no tete a tete, gente, cadê aquela pessoa do WhatsApp? A pessoa, cara, muda, não consegue verbalizar. É impressionante. E fora que a IA está fazendo esse trabalho hoje em dia Exatamente. de transformar imbecis em grandes intelectuais, né? Então, o cara te manda um texto, te manda um negócio, te manda uma solução, você fala, nossa, é isso aqui. Mas não é só da IA que vai conseguir viver, Vocês né? que convivem diretamente, eu não sei se eu tenho fico preocupadíssimo. Nós também ficamos preocupados porque aquela estrutura que você monta para atender um X pessoas, você não precisa tanto. Mas eu penso que isso vai reverter, né? Como você que citou, na empresa de esporte que prefere ir comprar lá, eu acho que a sociedade vai se adequando e tem que fazer o caminho de volta, né? Porque deu um boom, até por conta da pandemia, que a pessoa ficou em casa. Sim, ela todo mundo se virou para vender alguma coisa, todo mundo né? comprou também, fazer né? Docinho, quem nunca tinha feito nada, né? Isso, até pela depressão de estar trancado dentro de casa, Sim. você entrava no site de compra e comprava, né? Nem precisava, mas ficava comprando para poder ocupar mesmo o tempo. Então isso eu acho que houve uma coisa, um boom muito grande, foi nesse período, mas hoje tem Regina, que retomar. que eu acho também assim, a análise é tua, claro que é técnica. Quem está indo para eu presa, né, fazendo tudo em casa, etc e tal, hoje, na ativa, e normalmente jovem, não está se preocupando com uma série de coisas que o sindicato tem a obrigação de cuidar para a vida dele. Sim. Né? Tem gente que não tem nem e-mail, nem nada. Até inventa nota, faz de tudo para poder vender, etc e tal, e não está pensando em si. Enquanto o sindicato que está defendendo uma categoria está sempre preocupado com esse conjunto, né? Exatamente. E tentando falar para o jovem, porque hoje é comum você entrevistar um jovem, ele fala, não, eu quero ser patrão de mim mesmo. Ele não tem nem noção. Não quer ter horário, ele acredita que ele vai ter um bom rendimento. Só que isso é preocupante, porque essa sociedade, ela precisa, né? O INSS um seguro. Tem que entrar dinheiro para poder pagar, né? Então, o que acontece? Os jovens podem não se aposentar e os aposentados podem não receber, porque não tem dinheiro, né? Porque a conta não fecha. Você vê um microempreendedor hoje, ele pode contribuir com R$70 e depois de um ano ele pode receber o salário mínimo. Como que ele consegue fazer isso, né? Que dinheiro que vai crescer a esse ponto? E se ele sofrer acidente, ele vai ter assistência também, né, do INSS por período da parte de acidentário. Eu tenho 2 filhas, uma de 23 e outra de 27, que elas contribuem. Você acredita que elas correm um risco quando chegar lá na aposentadoria de não se aposentarem? Sim, de não ter dinheiro do INSS? Claro. Se isso não reverter urgente, porque é uma cadeia, se não entra dinheiro, vai sair como? Não entra, o dinheiro do INSS é dinheiro dos contribuintes, tanto do empregado quanto do empregador, porque o empregador também, ele faz pagamento de uma parte, o empregado também. Então, não só eles podem não se aposentar, e nós que somos aposentados não receber, porque não vai ter dinheiro. O INSS é uma pirâmide com lastro oficial. Exato. Mas só que precisa de dinheiro. Ela precisa dessa sociedade produzindo, trabalhando, né, dentro das regras, Sim. produzindo para poder fazer esse caixa. Porque se não estiver fazendo esse caixa, vai de onde que tira? Eu quero aproveitar, Regina, eu queria aproveitar esse horário aqui e falar um pouquinho da reforma trabalhista, as origens, né? Naquela época, o Congresso tinha outros objetivos e a Dilma era presidente
e o Congresso não estava aceitando ela, né, da forma, também era meio drástica alguma coisa, né? Então, eles precisavam flexibilizar as leis. E aí cassou o mandato da Dilma, né, que foi uma coisa, até hoje ficou assim meio... Nebulosa, né? Parece que foi programado, né? Ficou uma coisa assim. Cassou o mandato. E o Temer assumiu, né? Então começou a história da flexibilização das leis trabalhistas. E as centrais sindicais foram representar os sindicatos nessas negociações, né? E a coisa estava indo assim muito difícil e as mudanças eram muito grandes, né? E o movimento sindical não estava aceitando, né? Porque até hoje tem esse problema, PJ, uma série de coisas aí, né? E aconteceu que o Temer falou o seguinte: ó, o Congresso está aflito em aprovar isso aí. Nós temos que aprovar. E eu vou falar com vocês o seguinte: deixa o Congresso aprovar e depois eu vou abrir aí uma medida provisória, vocês trazem o que vocês querem tirar da lei que foi aprovada. Falando isso para centrais. Para centrais. Enganou bonito. Até hoje nós estamos esperando. Oscar, mas deixa eu fazer uma provocação então. Você falou da reforma, da reforma natural, trabalhista. também, eu vou falar da reforma previdenciária também, das duas reformas que elas afetam diretamente o trabalhador. Eu tive a oportunidade de trabalhar com sindicatos um bom tempo da minha vida. Centrais, federações, e dediquei quase uma década trabalhando no setor de comunicação. Quando o Lula assumiu pela primeira vez, eu ingenuamente, acreditando que agora vai fortalecer. Agora vão sair as reformas que favorecem os trabalhadores e, né, tanto a previdenciária quanto a trabalhista. Só falava em fator previdenciário, criticando o Fernando Henrique. Vivi isso aí. O Lula assumiu 4 anos, foi reeleito, entrou a Dilma, foi reeleita, e isso não foi. Então, eu achei um absurdo. E depois entra um governo de direita, que foi o governo Bolsonaro, ele em 10 minutos ele falou, não, peraí, eu faço a reforma aqui, tá aprovada. E vocês que se danem. Ele falou, eu vou onde é que acabar está com o erro? sindicato. Mas então, foi um erro, assim, na minha modesta opinião, um erro do governo do PT de não ter feito as reformas no tempo certo. Também, assim, teria que ouvir o outro lado, concordo que... porque sempre teve muita injustiça, os empresários Sim. sempre criticaram muito também algumas coisas. Dava para... Né? Mas alguma coisa... É uma lei de 1948, não é isso? Sim. Poderia ter saído alguma coisa, Oscar. 43. Oscar, concorda que poderia ter saído alguma coisa nesses governos iniciais de Lula e Dilma? Ele não fez nada em todos os governos para amenizar a questão trabalhista na parte legal. Dizer a verdade, não fez. E agora, também, hoje não faz nós sozinho, né? Não está defendendo X ou Y, não faz sozinho. Aí chega o seu depende de Temer Mas lá nem e provocou, faz. Regina. vários fatores. Mas Vamos dizer que estava olhando para a própria sardinha, né? Então, é que a farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então, dentro assim, não vejo ninguém que esteja nessa situação e que não faça esse jogo. Farinha pouca, meu pirão primeiro, sim. é o que nós estamos vivendo hoje também. E eu fiquei muito frustrado, viu? Eu acredito, agora, Regina, deixa eu te falar uma coisa. Eu costumo dizer que a Uber, o Mercado Livre e o iFood, eles acabaram com o emprego formal. Isso. Acho que essas 3 empresas acabaram com o emprego formal. Fortíssimo. E a arrecadação, por conseguinte. E a população, mas a população gostou. Porque facilitou, né? Facilitou pelo primeiro momento, né? Mas onde você estiver, você pega um carro e larga o carro. Sim, né? sim. E com que responsabilidade, os jovens né? não querem mais tirar a carteira de motorista, nem ter carro, Regina. Exato. E o camarada, ele quer trabalhar na hora que ele tem tempo para trabalhar. Se ele precisa levar o filho na escola, ele desliga o aplicativo e vai levar o filho na escola. Quando ele volta, ele liga o aplicativo de novo. Então é meio inexorável isso, você não acha? Contra o que nós estamos lutando? Nós estamos aí percebendo isso na prática. O que acontece?
a pessoa está sem garantia, né? Ela não tem garantia Sim. previdenciária, Mas, trabalhista nem nada. infelizmente, a população brasileira não sabe o que é isso, essa educação Ele é o financeira. espertalhão. Exato. Espertalhão. Então, o que que acontece? Ele ia com a sua motinha trabalhar, deu um acidente, ficou 6 meses internado, sem direito a afastamento previdenciário, sim. e é isso que acontece. Sim. Né? Porque a pessoa não está pensando nisso, sem contribuição previdenciária. Então, É o momento, está vivendo o momento. Que é imediatista, né? imediatista. Ele só vive aqui agora. Não, depois não, o futuro talvez. Sim. O jovem pensa que o futuro não vai nem acontecer. Comigo não vai acontecer. Ele vive aquele momento. Com a aquela gente não emoção ia agora. acontecer, Com a né? gente não ia acontecer. Mas, Aí fomos surpreendidos. sim, mas isso 30 acontece, anos né? passaram. Exato, Você exato. falando de 40 anos de Então, profissão. você vê, e a gente acha que está começando. E eles né? querem começar a trabalhar com 30 anos de idade, 30 né? anos, com 30 E se anos. aposentar já com 32, 35. na Sem nenhum Espanha é esforço, assim, né? viu? Sem nenhum esforço. Lá na Espanha, a pessoa estuda e faz pós-graduação, ele começa a trabalhar com 30 anos. Mas hoje aqui Eu também, tenho nós estamos parente eles lá não saem de e- dentro de casa. Então eu observei Eles isso. têm o cartão. Digo, Ah, dentro mas de gente, uma- agora eu não tenho é, uma visão. claro, eu não tenho é. uma visão clara. O grande responsável disso é só a gente olhar para o espelho. Exato. Somos mas nós. é a sociedade como um No- todo. nós, quando falo nossa geração, Nossa geração. nós criamos essa geração dessa maneira. Quando eu falo nós, a Mas sabe o que eu responsabilidade é nossa. penso? Sabe o que eu penso? Que os nossos pais ou avós, né, de muita gente, ele veio no pós-guerra. Então ele veio numa dificuldade muito grande, que faltava tudo. Então o filho dele, né, que já veio assim, um pouquinho mais vou chamar de rico ou mais nobre, não sei. E o neto mais- veio pobre. Mas eu você entendo, entendeu? eu entendo que a Então, porrada, que a pancada, ela forja a pessoa. mas não é isso que a gente pensa quando a gente é pai. A gente quer pegar Mas fazer o quê com o filho? mas acontece que é um fenômeno coletivo. Coletivo. Como é que você vai educar um filho hoje? Falando pra ele, não, olha, música Não pega clássica. celular. Música clássica é mais completa, ela é muito não. mais do que um funk. Como é que você fala isso pra tua filha de 9 anos, 10 anos de idade? não. Sendo que ela vai Não. pra escola, tem funk, na formatura tem funk, na festa de aniversário tem funk. Aí você, pai, você quer me criar feito um idiota? Mas eu acho que eu penso assim, conversei Eduardo, isso. que a educação. A Regina deu um depoimento aqui no início que ela falou o seguinte, e você deve ter feito a mesma coisa, Sim. porque sua origem Sim, é da rural, roça. rural. Da é. região, é. Não, o Eduardo também vem de propriedade rural, Sim, né? sim, de Então pequeno, né? você como criança, você estava só competindo em quem tal. Sim, quem Então fazia aquilo lá Forjou, era né? natural. Não era trabalho escravo, era natural, você estava colaborando com a família. Então, assim, é uma questão cultural. Hoje não tem isso aí. Não. Hoje você coloca se você colocar, se o Eduardo fazer um evento e colocar um filho dele que você não tem, mas se tivesse um filho de 15 anos para trabalhar, Sim, ia falar sim, assim, sim. você está explorando o seu filho. É isso que Mas acontece. todo mundo, mas na época isso que eu falo que é coletivo, né? Todo mundo estava agindo da mesma forma. Exato. Hoje você, se tiver condições, você não levar seu filho para a escola, fazer ele ir de ônibus, ele vai ser o único coitado que não vai de carro para a escola. E aí começou E todo aí, esse eu ia né, a pé. Exato. Mas aí. Eu tenho uma tese que começou a degringolar isso tudo quando proibiu o trabalho de Do infantil, menores. do menor. Quando tirou a Aí- carteira do menor, né? Mas tirou a carteira do menor por N motivos, porque os pais também estavam se folgando, botando as crianças, né? Sim. Estava virando realmente. Sim, E aí sim. eu entendo que tirou a carteira de menor, tirou a oportunidade do menor trabalhar, ele não aprendeu como eu, né? Com 15 anos já, com a carteira de menor, carteira verde, né? Era de menor. E aí ele não aprendeu. Então hoje você pega hoje você vê você tem o jovem aprendiz, o mercado jovem aprendiz. Então você pega um jovem aí de 16 até 24 anos, ele é jovem aprendiz e ele vai ganhar R$800 e trabalhar 4 horas por dia, quer dizer... Ribeirão é tinha muito- guardinha, né? Exato. E Lembra? colocava no mercado de trabalho, ele aprendia a trabalhar e pegava gosto. Ah, porque quantos empresários você não deve ter conhecido que foram guardinhas, né? Muitos, Comerciantes, muitos. Foi guardinha, Executivo. Eduardo. Não em Ribeirão, em Guardinha. Batatais. Foi guardinha. Tinha É, um cabo então. aparecido. Guarda mirim. Temos um Você guardinha aqui. gosta de Aqui tinha um trabalhar. cabo aparecido que era o coordenador dos guardinhas. Então, é e isso na minha mesmo. cidade, eu era guardinha, tinha um sargento que tomava conta, então a gente recebia semanalmente ou quinzenalmente.
ia lá, fazia fila e tinha que... Austeridade. Não, cara. Para mim era normal trabalhar que... Porque todos trabalhavam. Aquilo que o Eduardo colocou era coletivo. É coletivo. Hoje, se você não levar o teu filho de carro e buscar de carro, ou a mãe fazer isso, imagina, ele está fora da sociedade. Eu me lembro que era guarda-mirim, tem uma história que eu fui ser guarda-mirim, porque meu irmão é deficiente mental e físico e foi para pai e ele não fazia tudo para não ir sozinho. Então aí o pessoal da pai, você não quer trabalhar aqui para vir com seu irmão? Porque ele só ia se eu fosse. Me contrataram de guardinha. Então eu lá com meus 7 anos, guardinha lá, fazia piscirica nenhuma. Só que depois eu com 10 anos já trabalhava, fui numa farmácia, eu te juro que eu não alcançava o balcão da farmácia. Eu falei, moço, tá precisando de ninguém para trabalhar aqui? Não, quero ganhar dinheiro. O cara falou, te contrato. Fui perguntar para minha mãe e eu cresci trabalhando no balcão de farmácia até meus 18 anos. Assim, mas para mim era normal trabalhar. Sim. Eu não via assim... Andava de bicicleta, entregava remédio, ganhava seu dinheirinho, você tinha o seu dinheirinho, cara, os outros não tinham. Eduardo, eu vou te falar, eu não me sentia explorado. Eu me sentia assim, eu me divertia. Cara, eu me divertia trabalhando. Tinha confidencial, tinha vez que chegava biotônico Fontoura, eu tomava 1 litro de biotônico Fontoura, ia cambaleando entregar remédio. Era isso. E todos trabalhavam, né? Aquilo que o Eduardo colocou, era um todo. Você brincava com as suas primas, não é isso? Exatamente, todo mundo trabalhava e era igual. Hoje a sociedade mudou, mas eu penso em tudo. Eu penso que houve esse problema de pós-guerra, houve o problema da carteira de menor e vai por aí, né? Eu acho que tudo isso tem a ver. Deixa eu fazer uma vírgula aqui. É isso mesmo, Eduardo? Está na pauta aqui? É isso mesmo. Você pergunta ou eu pergunto? Eu vou perguntar. Não, vamos falar. Fala da importância do que é o concurso hoje e de onde vem tudo isso, né? Mas na verdade vem bem antes. Só para dizer o seguinte, para quem está assistindo. Os sindicatos comerciários já tem alguns anos. Muitos anos. Não, mas de um tempo para cá ressurgiu o concurso de Miss. E muito bacana. É muito legal mesmo que nessa época a gente era criança, a gente assistia na televisão os concursos de Miss, né? Era para ver quem era a Miss Brasil, a Miss Universo, né? Tem importância até hoje, mas era uma coisa... Glamour, né? Parava a nação. Por que essa paixão pelas misses? Exatamente por conta disso, né? Por ver aquele glamour do Miss São Paulo, Miss Brasil, e ver tantas meninas bonitas no comércio e não conseguir chegar a esse título muitas vezes, porque elas não tinham a oportunidade de participar desse mulher desfile. no comércio. 70%. 70%? Olha isso. É isso, Virginia? Sim. E ela não tinha oportunidade, a menina do comércio, muitas vezes ela tinha vontade, né, de se apresentar, tinha vontade de ser uma Miss São Paulo, uma Miss Brasil, e não conseguia porque era muito distante da realidade dela. Que hoje nós exigimos, até hoje, ela é uma balconista, uma pessoa que está atendendo ali, que nós fazemos uma seleção. Mas esse concurso ele já veio de bastante tempo. O sindicato, na verdade, ele tem 103 anos, porque ele foi fundado em 1920, como a Associação dos Empregados do Comércio. Então, a associação ela abrigava tanto empregado quanto empregadores. Ele já tinha o Palácio dos Comerciários, que era uma cotização desses associados, patrão e empregado, e formaram lá a sede do sindicato. Era bacana essa história, hein? Era um Democrático. palácio igual a prefeitura, com todo mundo... era em frente. Em frente. Hoje é o prédio Palácio dos Comerciários, né? Mas tinha ali... Só que foi derrubado, né? Na época podia derrubar, né? Patrimônio histórico, né? Idêntico ali em frente, né? Que tem a prefeitura. Sei. Só que era um sobrado. Mas é uma história bacana, Sim. hein? Então, os trabalhadores... Ali era um palácio, aquele prédio? Exato. Então lá eles tinham biblioteca, eles tinham ping-pong, eles tinham... Né? Lá na sede nós temos uma foto, né? Foto que nós que mandamos retrata. fazer, que lembra essa época. sede do sindicato. E aí tinha o concurso. E tinha o concurso. Então, em 1920, ele foi fundado. Em 1936, ele se transformou em sindicato, porque aí, né, começaram as greves, né, e precisava de cuidar melhor, os abusos de horário, de cumprimento. Então, então estava todo mundo no meio balaio e estava normal, né? Estava normalizado, né? Aí começaram as imigrações, né? E eles começaram a dizer, mas aqui alguma coisa não está certo. Como que não tem horário de trabalho? Né? As mães vão com criança trabalhar, então não tem jornada, né? Principalmente os europeus que vieram para o Brasil e falaram, alguma coisa está errada. Então, a associação transformou em sindicato. Então, no nosso caso, nós transformamos em sindicato em 1936. Então, por isso que nós estamos fazendo 87 anos.
E aí, só que o primeiro concurso já não chamava concurso de Miss Comercial, chamava Rainha e tinha as princesas. Foi em 1935. Olha que eu estou falando de que época. E nós temos esses registros, né? 1935, que era inclusive ela era esposa de o presidente, depois tornou-se presidente do sindicato patronal, que é o Sincovarp, que nós negociamos salário até hoje. O Pedro Além. Pedro Além, era o seu era a mãe Salim, dele, né? Que né? é o pai dele. É a dona Mafalda Codonhoto, né? Ela se elegeu, na época, princesa do comércio em 1935. Nossa. Então, olha, e aí eu levantando toda essa história, porque quando o sindicato completou 60 anos, eu comecei a levantar toda a história para fazer realmente uma galeria que nós temos hoje e fazer um jornal resgate, da época. né? Um resgate. É bem bacana. E aí nós localizamos, né, a dona Mafalda e nós fizemos uma homenagem para ela num dos concursos, eu não me lembro o ano, nós chamamos e fizemos uma homenagem porque ela foi a primeira e ela continuava linda, mas linda, uma senhorinha de olhinho azul, parecia um anjinho, assim. E ela foi homenageada junto com o concurso de Miss Comerciária. E aí eu me resgatei. Então, aquela garota que está lá atendendo, que às vezes ela não é vista, né? Ela vai para a passarela com aquele glamour que foi esse último concurso. Eu sou apaixonada por ela, pelas meninas, por tudo, porque A autoestima você consegue. vai lá em cima, né? É a mulher comerciária na passarela que ela faz a inscrição, ela passa pela seleção e ela vai, de uma certa forma, ela vai se expor, né? Porque ela vai desfilar de social, vai desfilar de maiô e esperar uma nota. Olha o crescimento dessa mulher. E por que não continuar, né? E agora eu me sinto assim muito feliz, muito mesmo, porque nós temos uma parceria com a K2. Então ela conseguiu me dar força, né? Porque nós ficamos 2 anos da pandemia sem fazer e foi difícil, é difícil resgatar tudo isso. Então, com essa parceria com a K2, nós crescemos e deu, vamos dizer, esse gás, esse entusiasmo de continuarmos fazendo concurso. Né? Vocês sentem assim que quando termina o concurso, né, a repercussão, as meninas falam, o ano que vem eu quero participar, porque às vezes fica meio tímida, né? Se ela foi, por que eu não vou? Não tem essa sensação? Sim, tem já. o fato do namorado não deixar ela desfilar de maiô, de jeito nenhum. E aí ela de vez em quando tem algumas desistências surpresas. no Né? meio. Olha, nós estamos falando, surpresa, né? isso é para, né, pra você ver o tanto que somos machistas, né? Ainda Somos tem. sociedade Ainda machista, tem demais, né? né? Sim, Olha isso, que total, absurdo, total. é um absurdo isso. E acontece muitas vezes realmente de não deixar, e ainda a mulher ela ainda é submissa, Acaba né? cedendo, ela, né? Exato, ela não Nem todas, minha graças a namorada- Deus. Graças a Deus, porque ela não sabe o ser que está dentro dela, que o homem tem medo, né? O homem tem medo dessa mulher Mas não tem valente, dúvida. tem medo dessa mulher que encara, que vai em frente, né? A gente sente isso na sociedade, no dia a dia, né? Se você colocar um homem e uma mulher junto, vai falar que aquela ali é a mais fraca, né? Então nem sempre ela é vista como essa mulher poderosa, essa mulher que realmente é resistente, que enfrenta, que encara. Então, eu acho que o concurso de Miss Comerciária, você tem uma ideia de 1935 que acontece. Por quê? Porque a mulher, ela foi despontando. E eu tinha uma inquietude dentro de mim, porque sempre que visitava algum lugar, tinha várias mulheres e não tinha uma placa com o nome de uma mulher. E eu ficava com aquilo. Eu nem estava no movimento, mas me perguntava. Porque a inauguração que estava lá só tinha nome de homem. Homens. Você pode ver em qualquer verdade. clube que você for, que tem placa de ex-presidente, raramente você vê uma mulher. Quando você vê lá embaixo, às vezes como secretária, né? Ou como segunda, ou como suplente. Eu falo, gente, cadê essas mulheres? E isso eu tinha essa inquietude dentro de mim, mas jamais imaginei que eu fosse me tornar presidente, né? Que a responsabilidade é muito grande. Não é só presidente, muito né, grande. gente? Você tem uma carreira até internacional de representação da trabalhadora do comércio, Sim. dos funcionários, dos empregados do comércio. Sim, Né? durante 8 anos, né, eu tive um mandato de Secretaria Nacional da Mulher, porque nós somos sindicato na base, federação no estado, confederação em Brasília e as centrais em Brasília. Então, as centrais ela tem uma representatividade muito grande fora do país. Então, eu fui representar a nossa central durante 8 anos. Qual que é a central? É o UGT, UGT. União Geral dos Trabalhadores. Aí eu representei nacionalmente. E aí eu tive a oportunidade de conhecer outras mulheres, praticamente Viajou do o mundo mundo inteiro. todo. Viajei bastante. Lá roubaram a mala dela lá em Dakar. Eita.
e depois ela foi para a Austrália. Ela é rico, não Está pode ter satisfeita. roubo, gente. Porque Não, sumiu no aeroporto. teve 2 vezes que ela foi em Turim, ficou 1 mês lá estudando, lá em Turim. Ai, bacana. Com neve, Eu fui, graças a Deus, eu tive essa coragem, né, de Sim. querer trabalhar, de querer ir para o sindicato, de querer ajudar as outras mulheres, de uma certa forma, através dos Escola, concursos, né, ou trazendo essas mulheres. E também tive a oportunidade de aprender o movimento sindical fora do Brasil. E vi coisas assim também terríveis fora do Brasil com relação à mulher, né? Tem situações assim em outros países, tipo da África, que a mulher sofre muito mais, né? Então, através das centrais, a gente estava levando informações, levando poder, né? Para que e não é só- conhecimento para que as mulheres pudessem E não é estar. só exploração financeira, né? Não, em Tipo de todos os exploração. sentidos, né? todos os sentidos. terrível. E é terrível. Então a gente costuma trabalhar bastante com isso. Então, voltando lá, enaltecer uma menina do comércio que é bonita e que tem vontade de ir para passarela e que não tem oportunidade, nós já vamos começar a E você 26 de participou, janeiro. e você participou, Regina? Ela de foi concurso? Miss. Fui. Na verdade, eu Aliás, participei. Regina é rainha em italiano, né? Então, Santa Regina tem esse Mas peraí, ingrediente. pera, vamos o ouvir. Na comércio verdade, ela foi Miss. O comércio Eu liberal quero. Teve uma Santa Miss. Ou uma Miss Santa aí, não sei. Prepara o corte, viu? Peraí, Viu? que isso aqui merece uma buzinada. Prepara o corte. Me conta essa história de Miss, Regina. Como é que foi? Então, sei o que aconteceu. Aconteceu, inscreveu, né? ganhou. Me inscrevi, e ganhei, e participei, e foi assim, foi bem legal. Por isso que acho que eu tenho esse brilho de convidar outras garotas, né? Que vale a pena. E tudo é muito bom, e tudo passa muito rápido, né? Então eu digo assim para a menina, olha, você tem hoje 17, 18 anos, aproveita, porque tudo passa muito rápido. Então aproveita todas as oportunidades. E para mim foi um crescimento muito grande, que fez com dizer que não é por ser, porque a sociedade tenta falar assim, a mulher você é inferior. Não, eu não sou inferior por conta disso. Eu posso estar igual e estar em todos os espaços que eu tenho interesse, né? Então o concurso fez isso comigo e faz com certeza com as garotas A atualmente. experiência foi boa e você quer Muito que outras boa. pessoas vivenciem essa experiência. É basicamente isso. Exatamente, é isso. Que bacana, É isso, muito sim. legal Na mesmo. verdade, é um pena. concurso, eu falo sempre isso daí, né? É um concurso que tem cara, né, Regina? Sim. Além de ser muito profissional, porque a menina precisa ser registrada no comércio, precisa ser mais de tanto tempo, não pode perder o emprego dentro do comércio, ela representa a empresa precisa autorizar ela a sair para os ensaios. Tem uma coreógrafa profissional e reconhecida nessa cidade e região inteirinha, Exato. fazendo os ensaios com elas. Carla, né? Que é a Carla Petroni, que é um Sim, doce sim. de pessoa, de domingo à noite, domingo de manhã, se adaptando. E é todo o sindicato que banca isso para fazer essa estrutura profissional. Então, é um concurso que tem cara, Fabiano. E a menina, ela se sente valorizada. Ué, mas claro. Pô, Você viu se, que tá, esse- se você tá me falando que tem uma profissional, vai lá, ó, você vai fazer. Sim. Leva pra vida dela, cara. Claro. Leva pra vida dela. Bacana isso. Ela Porque não elas foi falam. lá, ela não foi lá Elas falam mostrar isso? o As rosto, o candidatas corpo falam bonitinho, isso, isso. o que ela aprendeu ali é para a vida toda, as amizades que ela fez, e ela tem oportunidade, né? Uma coisa importantíssima, levar elas para um café com o prefeito, né? Então a menina, Verdade. para ela é um crescimento muito grande, né? Muitas vezes visitar um teatro, participar de uma entrevista de televisão. De televisão, Então o verdade. crescimento, a menina, ela leva para a vida dela mesmo e mostra de exemplo para outras garotas que às vezes, né, tem dúvida para se inscrever. E pro empregador também é bom, porque ganha uma publicidade gratuita. Exatamente, Não é? exatamente. Olha, Porque eu todas entendo as que fotos sim, cara. vai com a menina, assim, todas as fotos ela vai com a faixa, né? Ela fala da empresa, no nosso jornal são 10 mil exemplares, vai a empresa, a gente sempre agradece, porque tem que liberar a menina no horário comercial Sim. muitas vezes. Mas é um investimento para ele. Investimento, Também investimento. não deixa de ser. Eu Sim. entendo que sim. Sim. Fora que essa funcionária vai agradecer isso, né? Esse apoio, né? Porque nada mais justo, né? São os 3 meses aí de concurso, mas é um apoio que a Então empresa dá. voltou para ficar. Mas, ó, Regina. Voltou para ficar. Aí, né, Regina, chega lá, Oscar, no dia do concurso lá, faz torcida organizada, né? Faz torcida organizada, Fabiano. Aí e fica aí faz emocionante. barulho e o sindicato dá um troféu para a torcida que faz mais barulho e vai lá em nome da empresa de novo.
Não, e nós demos troféu e 50 convites, e a empresa foi agora e pediu mais 50, porque ela quer fazer uma confraternização com os empregados no clube. Olha que bacana. Então, olha, né? Ele foi primeiro com um grupo de pessoas e foi a torcida mais animada, recebeu o troféu e os convites para conhecer. E vão fazer a confraternização lá de tanto que viram, gostaram, se interessaram. Então, eu acho que é um crescimento em todos os sentidos e uma forma, até, vou dizer, de uma parte de militância mesmo sindical, de militância para nós, que é uma forma de você abrir a porta da empresa. Porque muitas vezes você chega lá como sindicato, o sindicato você sabe que ele nem sempre é bem visto, né? Mesmo com todos a segurança que nós damos, todo o respeito que nós temos com o empregador, porque eu sei que é ele que faz o meu salário, então nós temos o maior respeito com ele. Eu sempre digo, é uma relação de mão dupla, um não pode ultrapassar o outro, e a gente se convive super bem, mas muitas vezes eu não consigo abrir essa porta. E através do concurso a gente abre a porta à empresa, a gente consegue fazer visita. Então isso é super, super interessante. Eu acho que vale a pena o concurso em todos os sentidos, até para abrir as portas das empresas. É isso mesmo. E nessa relação, só para finalizar, Regina, voltando um pouquinho na questão do trabalho, etc e tal, com essa dificuldade de achar mão de obra, com gente partindo para outras coisas ou dentro da mão de obra, está melhorando um pouco quem quer trabalhar tradicionalmente no comércio, etc. Está tendo uma condição melhor de trabalho hoje, não? Infelizmente, não, né? Não. Nós temos um horário exaustivo, principalmente o nosso maior empregador aqui são os supermercados. Nós temos horários exaustivos, nós temos assim, o domingo até as 20 horas, 22, feriado, e o salário ele não acompanha, não está acompanhando. Agora, muitas empresas estão fazendo um tipo de premiação, um salário diferenciado, dando algum outro benefício para reter realmente o colaborador, porque ele não está conseguindo no mercado, porque o jovem ele quer ser patrão de si mesmo. E aquela pessoa, para conseguir de domingo a domingo com salário aí um pouquinho mais que o mínimo, também não está achando. Então, também não é. Também está difícil. Né? Exatamente. Eu tenho visto gente de idade mais avançada trabalhando, principalmente no supermercado. Exato. Aposentado, né? Porque seria uma segunda renda e ele tem experiência, né? Já sofreu já outras. não está mais muito ligando que domingo, segunda-feira, sábado, já não é mais um jovem, né? E a gente tem brigado muito, feito algumas reuniões, principalmente com os complexos de shopping, né, para não abrir no domingo, meio-dia, que abram no domingo às 14 horas, para dar um pouquinho de vida para esse jovem que fica. No sábado ele fica até às 22, vai voltar no dia seguinte, né? É verdade. Então nós temos discutido hoje o horário de shopping, depois de bastante negociação, das 14 às 20 no domingo. Né? Porque se você deixar para o consumidor, ele quer que você fique 24 horas, desde que ele não trabalhe, né? Ele na hora ele não o hospital bem perto da casa dele, o ponto de táxi, o Uber ali também parado ali pertinho, e assim vai, né? Mas em resumo, Ribeirão Preto é uma cidade de comércio e serviço, né? Então nós precisamos muito dos empregadores, eu preciso muito de que venha mais empresas, que consigamos fazer uma cidade que faça essa atração, porque eu dependo desses empregos para colocar os nossos trabalhadores e, obviamente, fazer depois o cumprimento, né, da obrigação junto, mas primeiro eu tenho que ter o emprego. E aí nós temos vários mutirões também para estar colocando essas pessoas no mercado de trabalho. Aí entra o 6 por 1, né? Porque, se vocês lembram aí, o mercado não abria domingo. Então, é o seguinte, se é consumidor, você vai na segunda, na terça, na quarta, na quinta. É uma questão, né? E é que nem você falou, agora ele quer o horário que ele tem lá, que é domingo, às 9 horas da noite, eu vou no mercado comprar, fazer disputa. Quer dizer, o consumidor, ele é educado depois a saber que aquelas pessoas que estão ali, né? E eles não ficam, aparecendo a oportunidade, eles saem. Tanto é que você vê no supermercado, na maioria dos caixas, é tudo pessoa idosa, né? Porque não encontra. O cara falta do serviço. Cansado, às vezes, saco cheio. Eu não aguento trabalhar, hoje eu não vou. E como é que você vai falar? E no fundo todo mundo quer produtividade, né? Porque tem um ditado que nada sensibiliza o bolso, né? Nada sensibiliza o bolso, todo mundo quer resultados. E esse resultado tem que sair na conta de alguém. Então é isso que a gente busca como sindicato, esse equilíbrio nas relações. Então quando tem algum problema, a gente chama a empresa, a gente faz uma conciliação. Se não houver jeito mesmo, nós vamos chamar uma mediação na Justiça do Trabalho para poder fazer essa orientação para que a sociedade realmente fique
fica justa, né? Justa e Sim, igualitária. sim. Esse é o nosso, E o nosso como, princípio. e como resolver essa equação? De um lado, nós temos assim uma parcela que é a favor da escala 6x1, nós sabemos o porquê para descansar, e do outro a exigência do empregador, que ele precisa também, ele sabe que ele tem uma rentabilidade de domingo a domingo. Sim. Como resolver essa equação? Como é que eu entendo que é uma coisa difícil também. Difícil. Por isso está sendo discutido. Nós tivemos uma primeira plenária agora lá na Câmara, em Brasília. Em Brasília, nós começamos a primeira discussão com relação a isso, porque não é uma conta fácil de fechar, não. Porque nós sabemos disso, né? Que está difícil para todo mundo, que precisa de produtividade e que se eu tiver o trabalhador à minha disposição 6 dias e descansando um é perfeito. Mas o que nós queremos, que pelo menos tem vida além do trabalho, né? Então, o que nós queremos que ele trabalhe 5 e descanse 2, porque ele pode ter uma qualidade de vida melhor, porque tem muita pessoa adoecendo, tem muita pessoa enlouquecendo, malucando, porque ela precisa de ganhar mais, precisa de trabalhar mais, ela não tem aquela vida, né, de andar descalço, de olhar, ou ir para o clube descomerciário, de curtir realmente o dia de folga. Não está tendo mais isso. Então, a gente está lutando, não é uma conta fácil, nós sabemos que vai ser assim. Os primeiros passos, então, agora ainda eu brinquei, falei, tomara que eu consiga enxergar isso, né, até o fim da minha vida, que isso realmente consiga valer. Se você for hoje lá, nós temos um painel que nós somos contra a escala de 6x1, nós somos contra, mas até equacionar a sociedade desse mau hábito, né, aquilo que nós falamos, eu quero mercado aberto a hora que eu preciso, independente, eu não indo trabalhar, ele tem que estar aberto para mim. Sim. Então, vai ser uma educação que nós perdemos lá em 90, que vieram a história de começar a trabalhar aos domingos, perdeu o sábado, que era até meio-dia, como o Oscar colocou, a sociedade se adequava, nós perdemos isso. Então, olha, vocês se passaram, né, 3 décadas. A gente vai ficando escravo de nós mesmos, né? Porque eu, às vezes, faço isso, eu vou ao mercado domingo de manhã. Não era para eu estar tranquilo assistindo um filme? O que eu estou fazendo indo lá no mercado domingo de manhã? Eu também trabalhei no comércio, quando eu vim para Ribeirão Preto, eu trabalhei... Fora a farmácia lá de Batatais. Farmácia. Eu vim para Ribeirão Preto, por incrível, com todo esse porte físico, eu era fiscal de loja na Mésbola. E aí, é verdade, o shopping fechava no sábado mais cedo. Sim. Fechava e não abria no domingo. Sim. Era isso. E nós fechávamos a loja no sábado, acho que 8 horas da noite, e não tinha, realmente, só funcionava cinema e praça de alimentação. Era assim. Então, por isso que eu falo, depois que acontece o capital, ele é selvagem, né? O capitalismo, ele é selvagem. O que aconteceu? Se eu tenho cinema aberto, se eu tenho shopping aberto, o ar-condicionado, estacionamento, por que não abre tua loja? Eu não estou na tua loja. Você abre, se tiver movimento ou não, o problema é seu. É que muitos complexos fazem, né? Coloca facultativo. Então, é facultativo você trabalhar ou não. Mas o empregado tem que ir, coisa, porque né? ele é a parte mais fraca. Mas tem um consumidor lá também, o cara também se viu meio que obrigado a abrir, porque senão o cara vai para o outro concorrente, né? Exato, então é a concorrência. É a concorrência. Fechado, ninguém vai, beleza. É selvagem, o capitalismo é selvagem. Hoje É para reflexão isso aí. Hoje nós temos 5x2. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado, domingo não trabalha. Isso sempre foi assim, né? Nós já respeitamos isso aí. Tomara, né, que a gente consiga aí, porque tem vida além do trabalho, tem né? muita coisa para ser discutida dentro de um mundo em ebulição, né? Nós estamos numa transformação global, né? O bom seria que a gente pudesse ir lá no clube, ficar lá da segunda, sexta e trabalhar 2 dias. Está à disposição lá de vocês. E o pessoal está curtindo mesmo? Sim. Porque assim, só para fechar, porque já recebi um toque que já 3 vezes. Vou deixar estourar. Né? Vou matar nós. Não, porque o clube dos comerciários, ele era, entre aspas, concorrente de vários clubes, sim, né? E vários clubes já foram, né? Já fecharam, se não fecharam, já estão abertos de fachada. Vocês conseguiram manter, da última vez que eu fui lá estava muito bacana. Muito bem cuidado. Tem frequentadores assim assíduos? Como é que funciona o clube lá? Só para dar esse feedback para a gente e convidar o pessoal para conhecer também. Claro, está à disposição, né? Nós estamos no Parque São Sebastião, na rua Ezio Luchiari 500, e nós temos uma boa frequência, né?
atrapalhou um pouquinho essa abertura de comércio aos domingos, então deu um pouquinho de mudança de comportamento para irem ao sábado mesmo, na folga dele, que é na quarta-feira ou quinta normalmente. Então a gente vê mais pessoas durante a semana. Mas, graças a Deus, nós estamos conseguindo, graças ao trabalhador do comércio, né, graças aos associados, porque tem um trabalho muito grande, então tudo que é feito lá é aplicado lá. E nós temos também uma maneira diferente de trabalhar. Então, nós servimos lá a cerveja de litrão. Em nenhum clube você consegue tomar 1 litrão, né, de qualquer marca de cerveja. O refrigerante é de 2 litros para servir a família. Normalmente você vê uma lata de refrigerante. E a família comerciária nem sempre pode. Sim. Então, ele pega um refrigerante de 2 litros e ele se satisfaz. Então, vou dizer, exatamente, e é um passeio no final de semana e é um turismo relativamente barato, uma mensalidade também subsidiada. Então, é muito esforço meu e de toda a diretoria de a gente manter o complexo. Né? E contando aí de fazer um tempo bom, de que tudo corra bem, mas tem dado certo. Eu estou muito feliz com os resultados. Oscar, obrigado pela sua presença, né? Bater um papo conosco, Regina, obrigada. Miss Regina, muito legal a história. Eu não conhecia a sua história, fiquei encantado, né? E muito obrigado pela... É da roça para... Ela também é advogada. Chegar onde chegou... É uma história inspiradora, né? Muito bacana de ser contada. Obrigado, Regina, pela participação. Agradeço. Viu? Eu agradeço muito a oportunidade. Eu vou dizer que eu estava assim um pouquinho tenso, né? Uma coisa diferente, assim, bater um papo com pessoas tão importantes, tão autoconhecimento. Eu estava preocupada, mas me senti muito tranquila aqui com vocês. Pronto, isso é o melhor de tudo. Obrigada mesmo. Esse é o objetivo. A gente volta numa próxima oportunidade com outros convidados, né? Trazendo esses bate-papos interessantes aqui no podcast Tribuna Ribeirão. Até mais.